Vocês pediram e a gente atendeu. Hoje você vai aprender todas as técnicas e preparo de um risoto perfeito. Então vem comigo! O risoto é um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana. Hoje você vai aprender um risoto de linguiça com pera. Eu sempre falo que o risoto é um dos pratos mais democráticos, pois ele aceita várias combinações de sabores. Então vamos aos ingredientes do nosso risoto de hoje. Então nós vamos usar o arroz arbóreo, que é o arroz específico para o risoto, tá? Aqui nós vamos usar uma linguiça de pernil, essa é uma linguiça artesanal, porque eu acho importante a gente valorizar aqui os nossos produtores locais, cebola, manteiga, pera, parmesão ralado na hora, vinho branco, azeite e o segredo dos risotos são os fundos, né? Ou os caldos, também a gente pode chamar dessa forma. Hoje nós vamos preparar um caldo de legumes. E aqui nós temos os ingredientes para esse caldo, que é salsão, cenoura, cebola, folhas de louro, alho e pimenta do reino. Então o importante, né, para que a gente tenha um sucesso no risoto, é o fundo, que eu já deixei fervendo aqui, né? É importante a gente deixar ele fervendo por no mínimo 2 horas em fogo baixo. Então nós só vamos adicionar todos esses ingredientes aqui que compõem o nosso fundo de legumes, que eu falei para vocês, vamos adicionar água e deixar ferver. Isso aqui é o famoso caldo de legumes, né? Só que aqui a gente tem um produto sem sódio, né? Cheio de sabor para a gente hidratar o nosso risoto. É importante falar também que a gente tem outros tipos de fundos, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer um risoto de camarão, a gente tem um fundo que a gente pode fazer com a cabeça de camarão, né? Ou com peixe e assim por diante, ok? Então vamos lá ao nosso preparo. O risoto, a base dele sempre vai ser a mesma para outros sabores que vocês adicionarem. Então vamos dar início aqui ao nosso risoto. É importante vocês saberem que esse processo inicial aqui é a base para qualquer tipo de risoto que vocês prepararem, tá? Aqui o arroz, o vinho, a cebola, então essa é a fase inicial para qualquer tipo de risoto. Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui, uma panela aquecida, um fio de azeite. Vamos adicionar a cebola, aqui ela já está picada, né? No corte ciselê. E aí vocês vão perceber que o arroz arbóreo é um arroz diferente porque ele é próprio risoto, porque ele solta um amido que traz essa cremosidade para o prato, tá? E aqui adicionamos a cebola. Importante também dizer, como o arroz arbóreo é um arroz que ele vai crescer 3 vezes, vou dar uma dica para vocês. A gente sempre vai usar uma xícara de café como medida para cada pessoa, tá? Então uma xícara equivale à quantidade, à porção para você servir para uma pessoa. Então vamos lá, cebola. Então aqui nós temos na equipe aqui 4, 5. Então vamos lá, né? Porque senão depois dá briga aqui no final. Aqui eu já, então aqui nós adicionamos o arroz arbóreo. E o processo do risoto, ele é bem artesanal, né? Então é importante aqui mexer bastante os grãos na panela, porque ele vai soltar o amido e é isso que vai trazer a cremosidade para o nosso risoto, tá? Então aqui nesse momento nós vamos adicionar o vinho branco, né? Que é o alcoólico para a nossa receita, que faz toda a diferença. Então aqui o nosso álcool do vinho já evaporou,
né? Nesse momento a gente vai entrar com o nosso fundo de legumes. E tá cheiroso isso, hein? E aí nós vamos adicionando aqui aos poucos o fundo no risoto. E é sempre importante, né? Eu repito aqui para vocês, a importância de um fundo preparado com insumos naturais, né? Nada de sódio, porque aqui a gente consegue apurar mais sabor e trazer aqui muito mais qualidade para o nosso prato, tá? Então aqui esse fundo ele vai secar, o arroz vai soltar o amido, a gente vai adicionando o fundo até a gente chegar no ponto que a gente quer aqui do nosso arbóreo bem cremoso e cheio de sabor. Então aqui o nosso fundo que nós colocamos, ele já evaporou, né? Já secou. E aí vocês podem perceber aqui que a gente vai mexendo na panela e o arroz vai soltando o amido, né? Isso é importante. Aí a gente vai e hidrata novamente. E assim até a gente conseguir o ponto que a gente quer. Nesse momento aqui, junto com o cozimento do arroz, eu já vou adicionar a linguiça de pernil, porque eu quero que o sabor da linguiça incorpore aqui junto com o arroz, tá? E aí eu sempre digo, né, nos cursos de risoto que eu dou, que como é um prato extremamente democrático, vale a criatividade, você pode brincar com sabores, com as combinações e não tem erro. O risoto sempre é sucesso, né? Então aqui eu vou adicionar a linguiça de pernil. Essa linguiça é super especial. E vamos cozinhando aqui o nosso arroz arbóreo. Importante também dizer para vocês que não adicionei sal, né? Porque aqui na linguiça a gente já tem sal, depois nós vamos finalizar com manteiga e parmesão. Então a gente corrige o sal só no final. Então aqui nós vamos colocar mais fundo de legumes. O aroma é sensacional, né? Pena que vocês não conseguem sentir. Mas vão sentir quando vocês fazerem a receita aí em casa. Lembrando que todos os ingredientes, né, a quantidade estão aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E continuamos aqui cozinhando o nosso arroz. Então aqui a gente continua aqui mexendo no nosso risoto. O risoto é sempre um prato muito festivo, né? De reunir os amigos. Esse preparo, esse ritual aqui do risoto é sempre muito interessante e todo mundo quer sempre estar à volta, né? Uma ótima oportunidade para tomar um vinho e receber os amigos. Hoje nós estamos gravando aqui o programa num momento delicado, né? A gente está passando aí por esse período aí do coronavírus e fica aqui a sugestão, né? De um preparo aconchegante, né? Porque já que nós vamos enfrentar aí um isolamento social, eu acho que a cozinha é sempre uma boa pedida, né? A culinária, um bom livro, né? Uma boa série, eu acho que é bem interessante para a gente não passar dias de tédio, né? Dentro de casa. Então aqui, ó, o nosso arroz continua aqui soltando o amido e é isso mesmo que a gente quer. Então aqui agora eu vou experimentar mais um pouco. O importante é que a gente tem um ponto al dente, né? O arroz bem cremoso,
por fora e um pouquinho al dente por dentro do grão. Então agora aqui eu vou adicionar o último fundo, porque a gente já está quase no ponto dele. Nesse momento eu vou entrar com a pera. Então vamos adicionar a pera cortada em cubos, que vai trazer aqui um agridoce bem suave para o nosso risoto. Essa combinação eu acho sensacional. A linguiça com pera. Então aqui nós já chegamos no ponto, né, do risoto. O arroz já está aqui al dente e macio. E agora nós vamos finalizar. Essa finalização também é um clássico para todos os risotos, para todos os sabores, tá? Agora aqui nós desligamos o fogo, adicionamos o parmesão. Importante que seja um parmesão ralado de boa qualidade, ralado na hora, tá, gente? Colocamos o parmesão. Por isso que eu falei que a gente não coloca o sal, porque como o parmesão é um queijo bastante salgado, a gente vai corrigir agora. E adicionamos também a manteiga, que traz aqui cremosidade para o nosso prato. Olha que beleza isso, hein? E aqui nós temos um delicioso risoto de pera com linguiça. E agora nós vamos aqui experimentar para ver se precisa corrigir o sal. A manteiga traz um aroma todo especial e o parmesão também. E o risoto é um prato que você, assim que você termina, você serve imediatamente, né? Então aqui é um prato delicioso. Aliás, esse é um dos meus preferidos, o de linguiça com pera. Vamos fazer aqui 2 empratamentos. Vamos dar aqui um toque com lâminas de pera. E um cheiro verde picado. Finalizando então aqui o nosso risoto, 2 apresentações. Lembrando que é um prato super democrático e eu ensinei os processos aqui que você vai poder fazer na sua casa, variando todos os sabores. Gostou da receita? Então se inscreva no meu canal, ative as notificações e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!